lá, 7º ano, né? Agora vamos falar da economia mundial e brasileira, né? Economia mundial brasileira é o nosso tema, do capítulo 2 do módulo 2, né? Do módulo 2. Gente, então vamos falar de economia, então nós temos que falar dos setores econômicos, né? Para isso, o setor econômico ele é dividido em 3 setores. Primeiro, que é o primário, o secundário e o terciário, tá? Que refere a essas imagens que tem aqui. Só coloquei 2 para vocês, só para fazer sentido aí o que é que eu estou falando junto com vocês, mas vocês em casa têm o resto das imagens que é na página 38, tá? Eu já explico esse setor econômico aqui, que é o primário, o secundário e o terciário, que chamamos setores de economia. Ainda estamos aqui no resumo. Aqui nós estamos falando de economia não só do mundo, mas do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil, eu sempre falo para vocês nas nossas aulas, que o Brasil é um país o quê? Subdesenvolvido, que o Brasil é um país pobre. Aliás, essa palavra subdesenvolvido refere-se a isso, quer dizer um país pobre, tá? Só que o Brasil hoje ocupa a 10ª economia mundial, tá? No mundo, o Brasil está assim no ranking entre os 10 países mais ricos economicamente, mas o Brasil está na 10ª. Parece pouco, né? Parece pouco, né? Ocupa a 10ª posição. Sim, mas no mundo, né? No mundo, nós somos mais de 200 países, né? Temos mais de 200 países. Para a 10ª posição, vamos concordar, né? O Brasil não está tão ruim assim, né? Então ele ocupa a 10ª economia do mundo, tá? E a mais importante, e também o Brasil é considerado como está entre as 10 mais importantes. Professor, como assim? Porque, eu já falei para vocês, nós já estudamos, vocês sabem, que o Brasil é um país extenso, né? Tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, possui um espaço geográfico enorme. E nesse espaço geográfico, que chamamos de interior, que é a área pouco desocupada, que é a área que serve de cultivo para o plantio, né, para a pecuária e de plantio para a agricultura e também para desenvolver a pecuária, certo? E o Brasil hoje é considerado, quando eu falo que a economia brasileira é entre as 10 mais importantes do mundo, porque o Brasil é considerado celeiro do mundo. Professor, como assim celeiro do mundo, professor? Porque o Brasil hoje, meu caro aluno, o Brasil hoje é quem está praticamente sustentando os outros países lá fora, países lá na Europa, países na Ásia, no continente asiático. Explique melhor, Renato, aí. Tá. Acho que vocês sabem que a pecuária brasileira, ou seja, a criação de animais, né, principalmente de bovinos, animais de grande porte, o Brasil exporta para vários países, não lembro agora exato, mas sei que é mais de 100 países no mundo, carne bovina para mais de 100 países. Entre eles está a Rússia, que a Rússia é o nosso principal cliente, nosso principal consumidor de carne bovina, da carne do boi produzida aqui no Brasil, é a Rússia, né? Mas não é só a Rússia, até mesmo os Estados Unidos também consomem a carne natura bovina do Brasil, tá? E agora, saindo da pecuária, nós vamos para a agricultura. Aí nós já sabemos que o Brasil exporta laranja, exporta o açúcar, né? Várias frutas, né? Frutas tropicais, a banana, a manga aqui no Vale do São Francisco, no Salitre, em Juazeiro, né? Nós temos esse projeto de manga e que é mandado para a Europa, né? Para os Estados Unidos. E
mas o principal produto agrícola brasileiro a ser levado para outros destinos é a soja, né? A soja. Vocês se lembram que de norte a sul do Brasil, de norte a sul, ou seja, lá desde a região norte do Amazonas até no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil, o nosso interior, que é as fazendas, que é as roças, né? Ou seja, que é a parte externa do Brasil, ali, ou seja, a parte desse território brasileiro que não é destinada para a pecuária, é destinada para a agricultura, né? Principalmente a soja, que domina, né? Passando aqui também, ou seja, quando eu falei que a soja ela é cultivada desde a região norte até no sul do Brasil, passa aqui no nosso estado também, aqui na Bahia, na região oeste, no município de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Mas tem outras culturas lá também, como a do algodão, do mamão e várias outras. Mas o forte, principalmente em Barreiras, é essa soja. E o que nós, brasileiros, consumimos de soja? Muito pouco. Apesar de ser um grãos, né, rico, né, rico, que pode tirar o leite, a carne, né, carne de soja, como vocês conhecem, mas quando eu falo que nós aproveitamos muito pouco, que é o mercado consumidor para essa soja, é só através do óleo, né, de fritura, o óleo de cozinha, que chamamos de óleo de soja, tá? Então, tirando essa parte dessa soja que fica aqui para nós consumidores no Brasil, a outra parte vai para onde? Vai para a Ásia, né? Vai para a Ásia, vai para a China, vai para a Índia, vai para o Japão, ok? Então é isso que é a importância da economia do Brasil, está atrelada nisso aí, tá? Porque ele tem o interior, ou seja, um campo grande, né? O Brasil é o 5º maior país do mundo, tem esse espaço geográfico enorme, e aí com esses meios de plantado e também criar um gado, porco, galinha, né, que é o hortifruto granjeiro, e mandado para outros países lá fora, ok? Mandado para outros países lá fora. Que é exportado. Então, por isso, espero que vocês tenham entendido esse primeiro parágrafo aí, que eu falei, que é a importância da economia brasileira para o mundo, ok? Mas não é só por isso, tem vários outros também, certo? Aí, em seguida, nós temos o que? Espaço industrial, não é esse slide aqui, só um minuto. Não encontrei aqui. Aí em seguida nós temos processo de produção artesanal e modelo industrial, tá? Que ainda vamos falar da economia do Brasil. O Brasil é um país de industrialização tardia, né? Quer dizer o quê? Que a indústria no Brasil ela chegou tarde em relação aos países europeus, né? Em relação aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Japão, né? Eu nem falo a Inglaterra, que foi o pioneiro, né? Porque a primeira revolução industrial no mundo, que aconteceu lá no início do século XIX, né? E final do século XVIII, século XIX, foi aonde? Foi na Inglaterra. E no Brasil, então, lá no século XVIII, século XIX, né, no século, 100 anos, no Brasil só chegou no meio do século XIX. Então, por isso que fala que a industrialização brasileira ela é tardia, ok? E aí nós temos processo de artesanal. Então, vou explicar para vocês. Antes, então, se o Brasil foi descoberto em 1500, século XVI, a partir de 1500, né, século XVI, e a indústria só chega em 1930, mais ou menos, aqui no Brasil, né, depois que termina o ciclo do café, né? E como era o professor? Que eles sobreviviam, né? Ou seja, como era que o povo fazia
os seus utensílios, as suas ferramentas, os seus vestiários, né? Principalmente o vestiário. Então, aí o modo de produção era o que? Era o artesanal, né? O artesanal era o artesanato, que é o produto feito. O artesão, que é o artesão, é a pessoa que vai desenvolver aquele produto, né? Então, a primeira fase do meio de produção foi o artesanato, tá? Professor, o que é isso? O artesanato é aquele produto que é feito 100% à mão. Um exemplo, um chapéu de palha, né, que é feito 100% na mão, um pote, né, de barro feito 100% na mão, aí é o artesanato, né, que foi o primeiro modo de produção, tá, que foi criado no mundo, principalmente no continente europeu, né? Isso que eu estou falando foi antes do descobrimento do Brasil, que foi no século XVI, 1500. Então, o principal modo de produção era isso. E até mesmo durante o século XVI e século XVII, já que a primeira revolução industrial ela só ocorre aí final do século XVIII, século XIX. Mas antes de sair do artesanato e ir para a industrialização, que é o modo de produção mais modernos, tivemos outro modo de produção, que foi a manufatura, tá? Que é o produto manufaturado. Então, saindo do artesanato, que é aquele produto feito 100% na mão, e vamos para a manufatura. O produto de manufatura é aquele produto que é feito metade na mão e metade à máquina. Vocês querem ver um exemplo de um produto manufaturado? Quando, principalmente as meninas, eu falo as meninas porque elas hoje, né, na época delas, são elas que procuram mais as costureiras, né? E as costureiras, elas que se enquadram nesse exemplo, me ajudar vocês com o produto manufaturado. Então ela pega o tecido, aí o tecido leva para a costureira corta, né? Faz o corte ali do desenho, né? Da roupa, na mão com a tesoura, vai cortando e depois em seguida ela leva para a máquina, né? E aí vai costurar. E aí pronto, o seu vestido, menina, ou o seu short, menino, ficou pronto. A costureira faz para você. Então, esse short aí é um produto de manufatura, um produto manufaturado. Por quê? Porque nele foi usado as duas divisões do trabalho, metade na mão e metade na máquina. Aí chamamos de produtos manufaturados, tá? Então vamos recapitular. O primeiro é o artesão, que é feito, ou seja, o produto de artesanato, que é feito 100% na mão. Depois o manufaturado, que é aquele produto que é feito metade na mão e metade na máquina, foi o caso da costureira. E por fim, o produto industrializado, né? O produto industrializado, que é aquele que é feito 100% na máquina, ou seja, que a máquina faz tudo, onde ocorre pouca parte da mão de obra, onde ocorre pouca participação da mão humana, né? Então, ou seja, quase nada mais, só para conferir. Por exemplo, aqui nós temos a imagem aqui do tênis, né? Então aqui só para conferir se está tudo direitinho, os pares, né? Porque a máquina, por mais que ela tenha a perfeição, né? Que seja perfeita, mas ela não consegue, né? Às vezes o ser humano ainda é insubstituível, né? Se tiver algum detalhe, né? Algum detalhe aqui de sapato, o cara lá vai perceber que está aqui no setor de qualidade. Ele vai perceber. Então aí é o chamado de produtos industrializados. Vou falar novamente, recapitular. Então falei aqui para vocês da importância da economia no Brasil, que está entre as 10, não é isso? Por causa que o Brasil é quem está alimentando o mundo.
tá? Tá alimentando o mundo, na agricultura e na pecuária, tá? Aí depois eu falei para vocês dos processos de produção, começando pelo artesanato, que é feito 100% na mão, né? Deu exemplo do chapéu de palha, deu exemplo aqui do pote, né? Até mesmo aquela roupa, a costureira que faz tudo, costura tudo na mão, ok? Aí é um produto de artesão. E depois foi o produto de manufatura. O produto manufaturado é aquele que é feito metade na mão e metade na máquina. Dê exemplo também da costureira, né? Que corta com a tesoura, depois leva para a máquina. E por último, o industrial, né? O produto industrializado, né? Que é o industrializado, que é só a máquina que faz, com pouca participação do humano. Com a diferença, mas o que a indústria trouxe de vantagem? Ela trouxe de vantagem o seguinte, que ela consegue produzir em pouco tempo uma grande quantidade, ou seja, ela faz 100 vezes, vamos supor, se um sapateiro, quando ele vai fazer um sapato, uma sandália na mão, vai demorar dias, né, horas. A máquina consegue fazer aí 10 pares por a cada 10 minutos, 5 minutos, imagino eu, que seja rápido. Então aí todos em série, né, ou seja, grande quantidade, e todas padronizadas, né, todos iguais, camisetas iguais, com nenhuma diferença entre outra. Já o artesão deixa diferença e a produção é menor, né, demora mais, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês foi a principal característica do artesanato. Qual é a principal característica do artesanato? É essa, que geralmente é feita pela mesma pessoa, tá? Ou seja, a pessoa que começa é a mesma que termina. Um crochê, por exemplo, né, com as agulhas, a mesma pessoa que começa a fazer é que termina. Então isso aí está uma das principais características do artesanato, que também não ocorre a divisão de trabalho, ou seja, eu faço uma parte e você faz outra, ok? E aí também já falei para vocês que foi a última fase, que foi a industrialização, que ela ocorre no século XVIII e no século XIX, lá na Inglaterra, né, que é o país pioneiro da primeira revolução industrial. Aí temos também, já no último parágrafo da página 39, temos assim, industrialização mundial, a industrialização mundial. Que a industrialização mundial é principalmente técnica, né? É tudo a máquina que faz tudo, é com muita tecnologia, né? Como eu falei, em séries, que é grande quantidade, todas padronizadas. Aí temos, ainda falando desse setor, que o setor da economia é dividido em 3 fases. Quais são, professores, os 3 fases da economia? É o setor primário, secundário e o terciário. Primário, secundário e terciário. O que é o setor primário? O setor primário é tudo que envolve agricultura e pecuária. Nós chamamos de setor primário. Vou repetir, que é de primeiro, tá? Que envolve agricultura e pecuária. Você já sabe o que é agricultura e o que é pecuária, então é a primeira. O secundário é o que? É a indústria. A indústria que já é de segundo, né? É o setor secundário. E o setor terciário refere-se ao comércio e prestação de serviço, né? O comércio e prestação de serviço. Aí é o terceiro, o terceiro setor da economia. Antes de eu falar ainda aqui do setor terciário, eu vou dar um exemplo, porque eu ia falar assim, setor primário, secundário e terciário. Um exemplo muito simples, por exemplo, o algodão, né? O algodão, ele é plantado, por exemplo, aqui no nosso espaço geográfico, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né? Planta tem o algodão. Aí depois ele leva, então, primeiro, a agricultura, né? O algodão é a agricultura que é plantado. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães plantou o algodão. Depois ele é levado para a indústria lá em São Paulo. Lá a indústria vai transformar esse algodão aqui da Bahia
em tecido, ou em roupa, em tecido, então já em roupa. Então já é o segundo passo, já está no setor secundário, já foi industrializado, já pegou algodão e transformou em roupa ou em tecido. Aí essa roupa já foi exportada, né, para os Estados Unidos, um exemplo assim, né, foi ser vendida, a roupa brasileira vendida nos Estados Unidos, o biquíni, né, por exemplo, né, com algodão daqui. Então aí são 3 passos. Primeiro, o que foi plantado aqui em Luiz Eduardo, na Bahia. Segundo, o algodão foi transformado em tecido lá em São Paulo. E terceiro, ele foi vendido lá nos Estados Unidos. Aí, então, primário, secundário e terciário. Ok? Aí agora já deu exemplo, antes de eu falar assim, dar o exemplo, eu falei para vocês que ia explicar melhor o setor terciário, né? Que mais uma vez, o setor terciário, o que é? É tudo que envolve o comércio e prestação de serviço. Aí eu falei agora há pouco que a roupa foi vendida nos Estados Unidos, então ali é comercial, né? Foi vendido lá. E prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Eu, professor, prestação. Então eu sou o quê? Prestação de serviço. O bancário, prestação de serviço. O repórter, advogado, o médico. Então, esses profissionais aí, eles se enquadram em qual setor econômico? No terciário. Então, eles estão se enquadrando no setor terciário, tá? Que é o setor econômico, que é o terceiro setor, é o setor terciário. Ok? Então, primário, secundário e terciário. Beleza? Aí agora nós vamos para a página 41, que fala sobre a Revolução Industrial. Deixa eu ver. Na página, isso aí, na página 41 mesmo, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, né? Agora há pouco eu falei para vocês o seguinte, né? Que existiam, que o Brasil era considerado um país de industrialização tardia, porque a indústria demorou para chegar aqui, né? Só chegou aqui lá no final do século XX, mas a primeira revolução industrial ela aconteceu onde? Na Inglaterra, quando no final do século XVIII e início do século XIX, tá? Ela aconteceu lá. E depois ela foi caracterizada, ou seja, a principal atividade econômica da primeira revolução industrial foi o tecido, né? As máquinas conseguiam fabricar o tecido, né? O fio por fio, né? Sozinha, né? Sem muita participação da mão de obra, né? Ou seja, a máquina aí começa a substituir o trabalho do artesão, né? Do artesão, porque o artesão era quem fiava o tecido, né? Fio por fio com os cambites, assim por diante, e aí a máquina consegue fazer tudo. Só que era também chamado de máquina a vapor. Por que a vapor? Porque o vapor era a temperatura gerada pelo carvão mineral. Era a temperatura gerada pelo carvão mineral. E lembrando a vocês também, cuidado, para vocês não confundirem carvão mineral com carvão vegetal. O carvão vegetal é esse que é usado na churrasqueira, no churrasco, de vocês verem final de semana. O carvão mineral, ele foi formado, ele também tem um pouco da origem vegetal, né? Ele foi formado há vários anos atrás, da era glacial, através de florestas que foram queimadas e soterradas, há vários anos, né? Depois da era glacial, que foi a era do gelo. E aí ficou lá, né?
esse carvão, e aí se tornou uma fonte de energia, que essa fonte de energia foi usada pelos ingleses durante a primeira Revolução Industrial. Tá? Então essa aí foi a primeira Revolução Industrial, caracterizada pelas máquinas a vapor. E eu já falei para vocês que o vapor era o quê? A energia utilizada do carvão mineral, que era a principal fonte de energia. Também essa primeira Revolução Industrial, do final do século XVIII, início do século XIX, ocorrida na Inglaterra, era conhecida como industrialização clássica, né? Como a indústria clássica, né? Foi a primeira. Aí agora, saindo da primeira, nós vamos para a segunda Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial, ela já aconteceu onde? Nos Estados Unidos. Aconteceu lá nos Estados Unidos, lá por volta no início do século XIX também, do século XX, né? No século XX, ou seja, 1904, 1903, mais ou menos nesse período, não tem um ano exato, mas acontece lá nos Estados Unidos. Mas, professor, eu já sei que a primeira Revolução Industrial, a principal fonte de energia foi a descoberta a principal fonte de energia foi o carvão mineral. E a segunda Revolução Industrial? O que marcou a segunda Revolução Industrial, que ocorreu onde? Nos Estados Unidos, início do século XXI. Por quê? Por causa da descoberta do petróleo e seus derivados. Tá? Descoberta do petróleo e seus derivados. Pois o petróleo, ele foi descoberto nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Pensilvânia, tá? No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, recapitulando aqui para vocês, que o petróleo foi descoberto na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tá? E aí ocorreu a segunda Revolução Industrial, ok? E percebendo, né, tem até uma história que ainda não dá para contar aqui, né, que era usando aquele líquido negro, começou a observar, depois viu que pegava fogo e assim por diante, mas deixa para lá. Deu em outra oportunidade, a gente conta melhor para vocês os detalhes do descobrimento do petróleo lá nos Estados Unidos. Então viram que pegava fogo e aí depois foi estudado, né? E aí começou a ser usado os seus derivados. Professor, quais são os derivados do petróleo? Bom, vamos lá. Então o petróleo, quando ele é extraído da sua jazida mineral, né, do seu poço, ele sai grosso, né? Mais grosso, assim como uma graxa, né? Que nem uma graxa. E depois ele é passado assim como se fosse um filtro, e aí retira a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o plástico, a borracha, né? Esse tecido que vocês usam na aula de arte, o TNT, e outros. Aí por último fica o betume, né, que é como se fosse a borra, que é usada para a fabricação de asfalto. Então esses aí são exemplos de derivados do petróleo, que o petróleo foi descoberto nos Estados Unidos e que ocorreu a segunda Revolução Industrial. E depois também o petróleo foi descoberto em vários outros países, né? Principalmente na Rússia, no Brasil, no Japão e assim por diante, tá? Só que hoje, ainda se falando da segunda Revolução Industrial, ocorreu dois modos de produção, que foi o Fordismo. Calma aí, professor. Como o senhor falou, nós estamos estudando o quê? A segunda Revolução Industrial, né? Que foi marcada pela descoberta do petróleo dos Estados Unidos. Aí você vem falando da Ford, sim. Por quê? A Ford é o quê? Uma empresa de carro, ou seja, uma das primeiras empresas de carro automobilística, que é a Ford,
que foi criada, né, pelo Henry Bessemer Ford. Henry era o nome era o dono da fábrica, né? E Bessemer Ford era o sobrenome dele. Era o sobrenome dele. Então foi ele que criou essa marca que até hoje tem aqui no Brasil, e até hoje tem nos Estados Unidos, até hoje tem no mundo inteiro, que é considerada uma multinacionais ou transnacionais, né? Pode ser a mesma. A diferença já está daqui a pouco. E aí criou a Ford, então, que é o modelo Fordismo, que era usado, né, com a gasolina, né, que criou motor de explosão, também lá durante a segunda revolução industrial, motor de explosão por causa do petróleo, da gasolina, e a borracha, né, que era extraída daqui da floresta amazônica, né, que era do látex. O látex é aquela substância da madeira, da seringueira, e aí o látex era usado na borracha. E por último, o toyotismo, né, que aí já é uma fábrica japonesa da Toyota, que fazia concorrência com a Ford, com a empresa norte-americana. Tá? Engraçado que a Ford, né, a Toyota, ele era mais vendido, ou seja, agradava mais os clientes, era mais vendido nos Estados Unidos do que mesmo os carros da Ford. Tá? E aí eu quero também que vocês foquem um pouco nesses dois modelos de produção, que é o Fordismo e o Toyotismo, né? A Ford dos Estados Unidos e a Toyota modelo japonês, que caracterizaram a segunda revolução industrial. E a segunda também foi marcada por robôs, né? Como vocês podem ver aí. E agora nós vamos para a terceira revolução industrial. Professor, então nós já estamos na terceira revolução industrial? Já ocorreu? Já. Não, ainda não passou. A terceira, eu vou falar bem breve para vocês. A terceira revolução industrial é essa fase que nós estamos passando agora. Desde o final da década de 70, 80, né, mais precisamente 70, né, quando os setores robóticos e biotécnicos evoluíram, né, ganharam dimensões, ganharam espaço, né, na indústria brasileira, principalmente na tecnologia, aí foi caracterizada a terceira revolução industrial. Então, se eu perguntar lá na prova, quando começou a terceira revolução industrial? Vocês vão falar o quê? Que foi a partir de 1970, né? A primeira revolução industrial, 1970. E terminou quando? Ainda não terminou. Ainda está até hoje. Por quê? Então, nós estamos vivendo a terceira revolução industrial? Isso, nós estamos passando ainda pela terceira revolução industrial. Por quê? Olha um exemplo. Vamos imaginar que você comprou, um coleguinha seu comprou um celular de ponta. Onde fala ponta quer dizer o de última geração, o mais moderno que existe, né? O seu colega comprou. Aí você deixa para ir, daqui 2 meses, você fala para sua mãe, o teu pai, ele fala, eu estou sem dinheiro agora, daqui 2 meses eu vou comprar, mais para frente. Quando você chega lá para comprar, já tem outro mais moderno, mais completo do que aquilo que o seu colega comprou. Aí é o que? Aí caracteriza o que? A terceira revolução industrial, que é marcada pela evolução, ou seja, da tecnologia. Tá? E hoje, então, por exemplo, isso aqui agora, que nós estamos vivendo nessas aulas online, né? Isso é o que? Terceira revolução industrial. Cada programa que está surgindo aí nos aparelhos, né, de celular, né? Hoje celular é tudo, a gente acha que quando já veio de tudo já vem outro, já vem mais completo, com mais informações. Isso aí é o que? Terceira revolução industrial. Então deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a terceira revolução industrial ainda não terminou? Não. E é marcada por isso. Não só por isso, mas também por isso, principalmente por isso, né? Quando de robô, né? Hoje os robôs fazem tudo. Quando eu falo em robô, gente, a gente não podemos usar aquela imagem do robô, que é aquela máquina, na figura humana.
O robô, na verdade, é uma máquina que substitui o trabalho humano, tá? Que, por exemplo, nas fábricas da Ford ou da Toyota, aquelas máquinas que pegam a porta e leva, o que pinta, né, que fica lá só com aquele movimento, com um bocado de fio, ali é considerado um robô, né? Então, e de tecnologia, de biomedicina, hoje a descoberta dos remédios, né, para a série de curas, de doenças, né? Então isso aí marca também a terceira revolução industrial. Transmissão de jogos ao vivo, né, lá do Japão, né, e você aqui no Brasil assiste ao vivo. Então, como é que essa imagem chega tão rápido assim, né, na velocidade do som, na velocidade da luz, ou até, né? Então isso é o que? Terceira revolução industrial. Ok? E aí, depois que vocês terminaram o vídeo, se tiver alguma dúvida, a gente tira no Zap, tá? A partir de agora, terminando o vídeo, que tiver alguma dúvida, a gente tira no Zap. Mas por enquanto, aí vocês vão fazer os exercícios da página 40, 41 e da 42 e 43, beleza? Então, podem fazer os exercícios até a página 43 aí, tá?